Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre o transe mediúnico. Vamos entender as fases do transe mediúnico, entender o que o médium sente em cada uma dessas fases até que se complete o circuito mediúnico. Com certeza, você que está fazendo esse curso precisa conhecer e entender essa metodologia. Portanto, você está convidado a assistir conosco esta aula e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus amigos queridos, então vamos lá, vamos estudar, conhecer sobre transe mediúnico. Então, o nosso objetivo hoje é conceituar transe mediúnico e explicar as etapas e os graus do transe mediúnico. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Não haverá transe igual entre os médiuns. Vejam que aqui o Evangelho de Pedro nos mostra exatamente isso. Cada um de nós vai trabalhar, vai se doar conforme a sua capacidade, conforme o dom que recebeu, conforme as suas limitações. Então, conquanto nós estejamos hoje abordando sobre o transe, não pensemos que todos os médiuns passam pelo transe da mesma forma. Vamos já conceituar transe para que você entenda melhor esse tema. Lembrando que nós já falamos sobre transe em aulas anteriores, dando um determinado enfoque. E hoje vamos falar também sobre transe, mas já abordando outros aspectos. Perfeito? Então, cada um de nós vai realmente passar por esse processo de uma forma diferenciada, conforme o tipo de mediunidade, conforme, na verdade, os nossos compromissos, conforme os nossos momentos melhores ou piores. O que eu quero dizer com momentos melhores ou piores? Segundo nós estejamos vivenciando uma situação mais tranquila, mais serena, isso influencia no transe? Com certeza absoluta. Então, além do transe não ser o mesmo para todos os médiuns, cada médium passa por transes diferentes, segundo o tipo de comunicação que ele vai dar, segundo o momento em que ele se encontre, um momento mais feliz, menos feliz, com mais ou menos problemas. Tudo poderá e provavelmente irá intervir direta ou indiretamente no transe. Uma pergunta muito interessante é: estou na condição de médium esclarecedor ou mesmo médium de apoio, de sustentação? Preciso entender sobre transe? Será que isso não é uma necessidade apenas do médium, já que é ele que passa por esse transe? Eu, como esclarecedor, preciso compreender isso? E a resposta é sim, com certeza. Na verdade, é uma condição sine qua non para que haja comunicação dos espíritos. Daí a necessidade de se ter do assunto razoável conhecimento. A mente do médium e os mecanismos da mediunidade buscarão recursos para favorecer o transe. A função do esclarecedor, do dialogador e do médium de apoio não é saber única e exclusivamente aquilo que diz respeito diretamente ao exercício da sua função, da sua atividade, mas conhecer o todo da mediunidade, tudo que envolve o processo de comunicação mediúnica e tudo aquilo que acontece dentro da reunião. O dialogador, ele precisa saber sobre transe, até para que ele possa identificar muitas vezes o tipo de transe que está, na realidade, ali sendo vivenciado pelo médium, saber em que fase do transe aquele médium se encontra, saber até que ponto ele consegue acessar mais ou menos diretamente o médium, se ele está num transe mais inconsciente ou não. Então, isso interfere na comunicação
Com certeza, mostrando, portanto, a necessidade de todos nós estudarmos sobre isso. Estejamos nós em qualquer uma das funções dentro da reunião mediúnica. Vamos trabalhar sobre o transe, certo? Mas o transe, na verdade, antes do médium entrar dentro do transe mediúnico, quando ele vai efetivamente dar um processo de intercâmbio mediúnico, existem situações, momentos que antecedem o transe propriamente dito, e é o que nós chamamos de pródromos do transe. Quando nós estamos estudando o livro Psicofonia de Jacobson Santana, ele aborda com muita propriedade isso, esses momentos que antecedem o processo de psicofonia, de intercâmbio propriamente dito. Então ele diz, é um instante de especial atenção, porque naquele momento técnicos espirituais já estão atuando junto ao médium. Para quê? Para que haja, na realidade, a adequação do espírito comunicante ao médium, ao seu corpo perispiritual. Essa adequação, ela é de corpo, de mente e de perispírito. O corpo, a mente e o perispírito do médium recebem naquele momento que antecede a psicofonia já uma atuação, uma interferência da espiritualidade. Porque nós já estamos ali iniciando o quê? A ligação fluídica do espírito com o médium. Não pensemos, e nós já falamos sobre isso no decorrer do curso, só relembrando, não pensemos que a comunicação se dá naquele exato momento que inicia a comunicação. Começa antes, pródromos do transe, então já há essa adequação do espírito com o médium, essa ligação já inicia. Então o circuito mediúnico ele só vai se completar na hora do intercâmbio, da comunicação, mas essa fase inicial já começa, para que ele possa, lá na frente, ele receber a mensagem de forma adequada. Durante os pródromos do transe, o médium já começa a sentir algumas sensações da entidade comunicante. E é muito comum as pessoas dizerem, Evelyn, a reunião mediúnica é só daqui a 2 dias, daqui a 24 horas, é só amanhã e eu já estou sentindo as sensações do espírito. Eu já consigo, na verdade, perceber uma interferência do espírito em relação a mim, através de várias sensações. E que sensações podem ser essas? Pode ser um desânimo que me chega, pode ser uma palpitação, uma cardiopatia. Eu sinto, na verdade, que eu estou com os meus batimentos um pouco mais acelerados. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar, pode ser medo, temores, que eu às vezes não consigo identificar por quê. Pode ser uma tristeza que se abate sobre mim. E isso, na verdade, já pode ser um indicativo da comunicação ou do tipo de problemática do espírito que vai ser atendido na reunião mediúnica. E se o médium não estiver atento, ele vai achar que tudo é dele. E que ele está passando mal, que ele está desanimado, que ele está com problema no cardíaco. Claro que, normalmente, os médiuns iniciantes têm mais dificuldades para identificar essa situação. Mas à medida que nós vamos trabalhando na comunicação, nas reuniões mediúnicas e estudando, vamos compreendendo que tudo isso nada mais é do que o início das percepções, das sensações que o espírito comunicante tem. Vejam que nessa fase dos pródromos do transe, eu, na verdade, sinto principalmente sensações físicas, tá? Nós já contamos, por exemplo, qualquer dificuldade, dores, mal-estares, é nessa fase que já começa a aparecer. Então, o que nós temos que fazer? Temos que nos tranquilizar e aderir mentalmente àquele coração, porque nós já sabemos que ele vai ser atendido.
Mas nós temos que, naquele momento, compreender que nós não estamos sozinhos, que a espiritualidade nos dá o equilíbrio físico, a sustentação emocional, o vigor espiritual, para que nós possamos acolher carinhosamente esse irmão, esse coração, até a hora do intercâmbio. Vou me desequilibrar? Claro que não. Vou, na verdade, procurar intensificar as minhas orações, as minhas leituras edificantes, a minha atuação no bem, os meus pensamentos eu já vou ficar um pouco mais vigilante para que eu não sofra excessivamente a interferência desses corações. Exige do médium mais controle? Claro que sim. E é por isso que nós estudamos, nos preparamos e a complexidade dos atendimentos segue conforme a maturidade e o preparo do médium. Espiritualidade é fantástica. Se ela percebe que aquele médium ainda não consegue lidar tão bem com as sensações e com os espíritos que se comunicam, espíritos mais tranquilos ou com uma problemática um pouco mais suave, é que virão. E a partir do momento que a pessoa for se preparando, se capacitando, outros corações virão. Então, minutos que revestem o transe são de singular delicadeza. Aí eu posso sentir uma agitação mental, física, um vozerio, aí depende do problema do espírito. Vamos conceituar transe mediúnico. Então, é um estado afim do sono ou de alteração da consciência, marcado por uma reduzida sensibilidade a estímulos, perda ou alteração do conhecimento do que sucede à sua volta, uma substituição da atividade voluntária pela automática, involuntária, e do qual é por vezes difícil fazer sair o indivíduo. Então vejam, na verdade, normalmente nós temos uma atividade voluntária, não automática, como se eu não estivesse ali percebendo. Nós temos, na verdade, durante o estado de transe, nós ficamos com uma leve alteração do nosso estado de consciência. É ali próximo daquele sono, quando nós estamos entrando num processo de sonolência, que nós ficamos meio lúcidos, meio inconscientes, é mais ou menos essa situação. Só que nós vamos, juntamente com essa leve alteração do estado de consciência, naquele momento, a minha sensibilidade aos estímulos externos diminui, porque eu não vou estar focada nas coisas do mundo material. Naquele momento eu entro em conexão com o plano espiritual. Então, por isso que há a substituição da atividade voluntária pela automática. Essa automática quer dizer involuntária. Eu não estou ali muito consciente do que está acontecendo. Claro que isso varia, conforme o transe seja menor, mais superficial ou mais profundo, certo? Então, etimologicamente, traz o significado de crise, de momento crítico, que é como se refere à doutrina espírita. Então, ele chama o transe realmente como se o médium entrasse num processo, num período de crise. O transe mediúnico é considerado como um estado especial entre a vigília e o sono, ou seja, eu não estou completamente consciente, mas eu não estou dormindo. Estado intermediário, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Quando nós estamos pesquisando o livro dos médiuns, lá no item 223, consta exatamente essa abordagem sobre a crise ou o transe. Lá consta: no momento em que exerce sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? E a resposta é, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e, por isso, necessita de repouso. Então, o que nós temos condições de perceber? Que o transe é chamado dentro de O Livro dos Médiuns de crise, e esse estado, como nós dissemos, pode ser mais ou menos acentuado. Quanto mais acentuado, mais necessita de repouso, porque fadiga o médium.
Quanto menos acentuado, menos fadiga e menos repouso. E quando nós estamos observando a diferença entre transe e sono, é exatamente no que tange a preservação de consciência. E vejam aqui o que eu vou dizer muito importante. Mesmo no transe inconsciente, o espírito do médium não perde a consciência daquilo que ele está fazendo. Mesmo ele não recordando da comunicação, o seu corpo espiritual em desdobramento, e aí o espírito está consciente, tendo sim a oportunidade de controlar a comunicação, mesmo sendo ela inconsciente. Porque é inconsciente no sentido de que o cérebro físico do médium não vai recordar da comunicação, mas o espírito que está em desdobramento, permitindo que o espírito não, o médium que está em desdobramento, permitindo que o espírito por ele se comunique, está consciente de tudo. Então, não há perda de consciência durante o transe mediúnico, já diferentemente do que acontece durante o sono. Então, por isso é fácil identificar quando nós estamos num transe mediúnico, quando nós estamos dormindo. No transe mediúnico não há supressão total da vigilância. Esta pode estar bastante reduzida, como acontece no estado de sonambulismo, que é o transe inconsciente, tá? Mediúnico ou anímico, por ação da hipnose magnética obsessiva, por efeito de certos medicamentos ou algumas enfermidades. Ou seja, nessas situações, em estado de sonambulismo, hipnose, efeito de certos medicamentos, eu posso estar com a minha vigilância reduzida, mas eu não perco completamente a minha consciência. Ocorre ativação ou redução de metabólitos, requisitando a assistência de benfeitores espirituais, a fim de que o veículo somático do médium não sofra prejuízos. Então, vejam que interessante o que está querendo dizer aí. Que durante o transe mediúnico, o nosso organismo, ele tem uma ativação, uma atividade reduzida de determinadas atividades orgânicas. E exatamente por isso que nós não estamos desamparados. A espiritualidade superior que nos acompanha nesse processo está ali ao lado do médium para que ele não sofra um desgaste excessivo de energia, para que a comunicação não exija demais dele, de modo que ele não está desamparado. Então, percebam que, conquanto a comunicação, o médium tenha o controle, ele está sempre sendo diretamente assessorado pela equipe espiritual. E isso é fundamental nós entendermos, porque não raro os médios se desesperam diante de determinadas comunicações, acham que não vão aguentar, muitas vezes dão uma comunicação um pouco mais difícil e posteriormente percebem uma outra entidade também difícil e aí não querem receber porque acham que não vão conseguir. Confiar, nós precisamos confiar na equipe espiritual. Se a equipe espiritual selecionou um determinado coração para ser atendido por um médium, é porque ela percebe e compreende a capacidade de cada um de nós, porque ela está no controle e porque ela sabe que nós somos capazes. Então, muitas vezes, nós gostamos de uma atitude vitimista, como se fosse uma comunicação além da minha capacidade. Calma, você não está estudando, você não está se preparando, você não está conseguindo manter seu equilíbrio. Então, nós precisamos ter calma, tá? Porque nós não estamos desamparados e a equipe espiritual, ela atua, ela ampara diretamente o médium, porque ela sabe que a comunicação depende essencialmente do médium. Então, se o médium se desequilibra, a comunicação ela deixa de acontecer ou ela acontece de forma ineficiente. Então, médiuns, serenidade, cuidado, equilíbrio e principalmente confiança na equipe espiritual. No transe superficial, vamos falar um pouquinho agora dos graus do transe. Já falamos isso lá no passado e vamos agora trazer algumas informações adicionais sobre isso. No transe superficial não há amnésia, o esquecimento completo, tá? O médium principiante, ele tem uma dúvida muito comum, se ele entra no estado de crise ou se é tudo da mente dele. Natural isso acontecer, só o tempo é que vai, na verdade,
fazendo com que os médiuns percebam que, conquanto eles estejam conscientes, as ideias que lhes chegam não são deles, não partem da sua mente, tá? Então, isso é natural acontecer, mas estejamos preparados para esses momentos. O médium, no caso do transe superficial, ele se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e a transmissão da mensagem. E com o passar do tempo, prática e educação, ele vai aprender a distinguir o que é pensamento próprio e o que é do comunicante desencarnado, tá? Então, vejam como é importante nós continuarmos no processo de aprendizagem. Por quê? Porque nesse momento as pessoas se sentem um pouco inseguras. Natural. Mas lembremos, a grande maioria das comunicações mediúnicas, o transe é superficial. O médium consegue recordar de todos os acontecimentos acontecidos durante a comunicação. Então, nós precisamos confiar e principalmente perceber, nos conhecer, para que nós possamos saber que determinados pensamentos não são cotidianamente nossos e daqueles que são. E assim nós vamos ter condições, com certeza, de diferenciar, distinguir o que é nosso e o que não é. Vamos para o transe parcial. No transe parcial é um pouco diferente. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante. Esquece com o passar do tempo, contudo, é comum lembrar do conteúdo da mensagem imediatamente após a transmissão. Então, já no transe parcial, onde já há um desdobramento maior do corpo espiritual, no nosso perispírito, lembrando, no transe superficial, o nosso perispírito fica bem pertinho do nosso corpo físico, no caso do médium. No transe parcial, já há um desdobramento maior do perispírito do médium em relação ao seu corpo, ele se distancia um pouco mais. Exatamente por isso que os médiuns, eles conseguem ainda recordar de alguns trechos, de algumas passagens da mensagem, mas às vezes eles não conseguem lembrar 100% do conteúdo da mensagem. E, mesmo quando eles conseguem lembrar, normalmente isso acontece logo após a mensagem, logo, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, logo após? Na hora da avaliação, eles ainda recordam de algumas coisas, eles contribuem, colaboram, e aí vem também o dialogador que vai ajudar, porque o dialogador lembra daquilo que falou, daquilo que foi dito, da problemática. Então, às vezes, o médium já não lembra totalmente, mas já lembra alguns acontecimentos e coloca isso na hora da avaliação, e o dialogador também complementa com aquilo que ele observou. Mas passado algum tempo, às vezes alguns dias, o médium já não consegue mais lembrar da problemática, daquele espírito que ele atendeu. Por quê? Porque como ele já estava mais afastado do seu corpo físico, a mensagem passa menos no cérebro físico e, portanto, a dificuldade de reter as informações é maior, ok? E ainda temos o transe profundo ou inconsciente, onde as lembranças são fragmentadas ou inexistentes, no sentido de que, conquanto o médium não perca totalmente a consciência, porque ele, o seu perispírito está consciente, o seu espírito desdobrado junto com o seu perispírito está consciente, embora ele não perca totalmente a consciência, o seu corpo físico fica praticamente ali imune à mensagem, porque no caso desses transes profundos, o que acontece? O médium, ele atua diretamente no chakra laríngeo, faringe aqui na laringe, tá? No chakra laríngeo e não no chakra, muitas vezes, frontal. Muitas vezes a mensagem, no caso do transe profundo, é um processo como de sonambulismo. O espírito atua diretamente na fala e não na mente. A mensagem não passa na mente do médium, não passa no cérebro físico do médium. Como é que ele vai lembrar quando ele acorda? Quando ele desperta do transe? Ele não lembra? Claro, não passou no cérebro dele. Por quê? Porque a atuação é direta nos órgãos da fala, tá? Então, quando há uma atuação relativamente na mente,
Quando o espírito atua no órgão da fala e também na mente, quando a mensagem passa um pouco pelo cérebro do médium, ele consegue ter algumas lembranças fragmentadas. Mas quanto menos atua no cérebro e quanto mais atua só nos órgãos da fala, mais profundo, mais inconsciente será, mais passividade o médium dará. Então a receptividade é maior e o espírito consegue atuar mais fortemente no corpo físico do médium. Por quê? Porque nesse caso o corpo perispiritual está bem mais longe, se afasta realmente 1 metro, 2 metros ali do seu corpo. De modo que, embora o médium em desdobramento esteja atento ao que está acontecendo, ele não está ali do ladinho do corpo. Então, o espírito tem mais liberdade para atuar no corpo dele, embora ele esteja ouvindo e atento. Havendo uma necessidade, ele vai com certeza manter o controle e o equilíbrio da comunicação, mas o estado de passividade, sem dúvida, é maior. Então, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, porque ele está no estado de transe, ele raramente se lembra do que disse. Por que ele está em estado, ele está acordado? Porque ele não está dormindo na cama dele. Ele está num transe mediúnico, sentado ali na reunião mediúnica, em estado de vigília. Ele está em transe, mas ele não está dormindo, tá? Então, ele se acha acordado? Sim, ele está acordado, ele está falando, está se comunicando. O seu espírito ali em desdobramento está consciente, tá? Então, ele está no estado normal, ele está no estado normal no sentido de vigília, mas ele está no estado de transe, perfeito? Vejam que interessante essa chargezinha. O médium, na hora da reunião mediúnica, na sala mediúnica, ele está ali sob a influência de um espírito, nós estamos vendo, e ele bate ali na mesa, dizendo: eu posso, eu quero, eu faço, enfim. E aí, na aula, quando nós estamos ali aprendendo, o que diz o orientador, o instrutor? Que o médium tem que se educar, que o médium controla e deve controlar a comunicação. E aí o médium diz: mas como? Eu sou um médium inconsciente, eu não tenho como controlar a comunicação. E aí mostra ele na sua casa, lúcido e consciente: cadê o meu jantar batendo de forma agressiva na mesa? O que isso na verdade nos mostra? Quer dizer, nos mostra um médium deseducado, tanto no tocante à sua mediunidade, quanto no tocante à sua moralidade, à sua reforma íntima, ao seu esforço em se melhorar. Aí é claro que ele, na hora da mediúnica, vai dizer que ele não consegue controlar o espírito comunicante porque ele é médium inconsciente. Falta estudo para este médium, porque se eu tivesse estudo e se eu tivesse me esforçando verdadeiramente para me reformar, eu, mesmo inconsciente, conseguiria controlar o espírito, tanto na comunicação, na sala mediúnica, como controlar a mim mesma fora da reunião mediúnica. Então, isso não é desculpa, isso é, na verdade, falta de educação mediúnica e de educação moral. Lembremos que a entidade utiliza-se de recursos físicos e mentais, indicando que não há nenhum comando exclusivo e direto do espírito sobre o corpo do intermediário, embora a alma esteja afastada do corpo. O que nós queremos dizer quando diz que a entidade utiliza-se dos recursos físicos e mentais? Quer dizer que ele só faz aquilo que ele encontra dentro do médium, da sua consciência, do seu conhecimento, da sua forma de ser, da sua forma de agir e de pensar. Ele tem o pensamento dele? Tem. Mas para que ele possa exprimir o pensamento dele, ele tem que encontrar no médium recursos para expor a sua própria ideia, o seu próprio pensamento e a sua própria vontade. Então, se ele encontra recursos positivos, enobrecidos, a espiritualidade superior tem muito mais condições de se comunicar por intermédio daquele médium.
Agora, se é um médium deseducado, ele vai ser essencialmente intermediário de espíritos infelizes. Porque os espíritos superiores não encontram dentro dele os recursos morais, físicos, mentais que precisam para aquela comunicação. Mas os imperfeitos, com certeza. Então, lembremos que, conquanto nós estejamos dando comunicação para uma inteligência diversa da nossa, nós é que oferecemos os recursos para que essa comunicação aconteça. É a mesma coisa que eu estar, por exemplo, tendo que escrever um texto com palavras desconhecidas. Eu vou conseguir? Claro que não. Eu preciso compreender, o médium precisa compreender, ter aquele vocabulário, ter aquele conhecimento para que o médium possa se comunicar, para que o espírito possa se comunicar. Vamos aqui a um exemplo do livro Missionários da Luz, sobre um transe mediúnico, onde nós vamos ver aí de forma maravilhosa que a médium, mesmo afastada do seu corpo físico, conseguia manter o controle da entidade comunicante. Então, Otávia, médium, foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância. Percebam aí, então, que ela se afasta relativamente, parcialmente do seu corpo físico. Então, ela mantinha a reduzida distância, mas, atenção, controle aqui, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava acontecendo. Guardando relativa consciência do que estava acontecendo. Vejam que conquanto ela estivesse em transe, conquanto ela estivesse parcialmente distante, afastada do seu corpo físico, ela mantinha relativa consciência do que estava acontecendo, a ponto de poder retornar ao seu corpo se necessário fosse. Enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam. Ele mobilizava o corpo de Otávia. Então, as potências eram dela, as condições, o corpo era dela, mas ele conseguia se manifestar por intermédio dela. Vejam aqui, reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influência de Otávia, vigilante. O que é uma enxertia da árvore frutífera? Quando você une ali duas plantas diferentes. Você não isola nenhuma nem outra, mas há a união de ambas. É o que acontecia. Não havia aí o isolamento completo de Otávia e nem de Dionísio. Era exatamente um processo onde ambos estavam atuando, interagindo no processo. Não havia um isolamento da influência de Otávia. Ela estava sempre vigilante no processo. Percebam então qual deve ser a postura de um médium educado e consciente das suas faculdades mediúnicas. Etapas do transe. A introdução ao transe, nós vamos ver que ele é gradual, é como se fosse um imã que vai ali unindo, atraindo o espírito comunicante e o médium, e vai se formando um campo magnético entre esses corações. Nos momentos iniciais do transe, há o quê? Um envolvimento do médium pelo espírito comunicante, pelos fluidos do espírito comunicante. Então, naquele momento onde ele é envolvido pelos fluidos da entidade comunicante, ele começa a sentir as percepções das sensações, boas ou ruins, alegria, tristeza, dor, sensação de bem-estar. Então, conforme a situação espiritual do desencarnado, o médium já vai começar a perceber as sensações.
Então, esses fluidos magnéticos do espírito comunicante vão intervir, vão se conectar com o perispírito do médium. Então, o medianeiro se distancia do ambiente e quanto mais afastado, maior o transe. Vejam que interessante. Mesmo havendo o distanciamento do médium, o distanciamento do seu perispírito, o seu corpo espiritual, conquanto afastado, ele não deixa de se conectar com o perispírito do espírito comunicante. Há sempre essa interação perispírito a perispírito, aura a aura, porque é exatamente através dessa interação entre os corpos perispirituais que o médium consegue reproduzir aquilo que o espírito sente. Então, há uma distância do seu próprio corpo, quanto maior esse distanciamento, maior o transe, mas há sempre uma conexão ali perispírito a perispírito, tá? Essas sensações que afastam da vigília, sobretudo se há fatores ambientais indutores, vamos ver quais são as sensações que afastam da vigília, sobretudo quando há fatores ambientais que induzem ao transe. Quais seriam esses fatores ambientais que induzem ao transe? Então vamos ver. O ambiente físico, o ambiente da reunião mediúnica, do jeito que ele é limpo, fluidicamente, ionização, tudo aquilo que nós já estudamos, aquilo ali favorece o transe. As emanações fluídicas, a prece, as mentalizações dos encarnados e desencarnados, a atuação dos benfeitores espirituais no ambiente, tudo isso favorece o transe. Por isso que muitas pessoas dizem, eu só consigo dar comunicação na reunião mediúnica, não consigo dar na minha casa, em outros ambientes. Por quê? Porque faltam esses fatores, esses requisitos que vão favorecer o transe mediúnico. A concentração mental, então é importante nós estarmos concentrados no trabalho que nós vamos desenvolver para que nós possamos favorecer o transe mediúnico. Então, hoje, vejam aí essa espiritinha. Ainda nem começou a reunião e o médium João tá tão concentrado. E aí a moça pergunta, será que vai receber alguma mensagem para nós? E na verdade o médium estava fisicamente e aparentemente concentrado, mas estava pensando nas contas de água, nas contas de luz, no aluguel, no IPTU, ou seja, ele não estava realmente com concentração mental. Então isso vai favorecer o transe? Não, vai dificultar. E aí a pessoa vai ter mais dificuldade de entrar num transe mediúnico. Então vejam que a concentração, o ambiente, a atuação do médium, tudo isso vai facilitar o transe. Pois muito bem, então nessa fase inicial que nós falamos, que há esse envolvimento fluídico do médium, ele começa a sentir as sensações físicas e também algumas percepções de sentimentos dos espíritos comunicantes. Não só sente dor, não só sente frio, não só sente calor, mas ele começa também a sentir as emoções, uma raiva, um medo, uma alegria, enfim, um ódio, uma mágoa, tudo isso ele vai tendo condições de perceber nessas fases. Quando entra no transe propriamente dito, quando ele realmente começa ali a dar passividade, aí é diferente. Já há um processo de sintonia mental maior. Então, o médium começa a captar as ideias e os sentimentos, tá? Lembram que no primeiro momento eram mais as sensações, mas nem sempre o médium já consegue, nessa fase, captar o pensamento do espírito. Muitas vezes nós perguntamos, você sabe o que ele está pensando? E aí, às vezes, o médium diz, ainda não. Ele precisa aprofundar o transe, fechar o circuito mediúnico para que ele consiga captar as ideias. Então, nesse caso, as ideias são jorradas em fluxo contínuo, capta igualmente as intenções, as emoções, o estado psicológico e outras características da personalidade da entidade. Nesse caso, o médium pode ter noção do que acontece ao seu redor? Pode. É como se ele tivesse numa situação, como se ele tivesse, não, ele fica
numa condição que ele consegue perceber tanto o plano, tanto o que acontece no plano espiritual, quanto o que acontece na matéria. Ele consegue ouvir o dialogador, ele consegue perceber a mediúnica, mas ele consegue perceber o plano espiritual, como se ele estivesse ali atuando simultaneamente nos dois planos, material e espiritual, tá? Então ele consegue saber, ele tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Então vejam, primeiro acontece a sintonia mental e o médium consegue captar as ideias e os sentimentos do espírito comunicante. Nessa segunda fase do transe propriamente dito, o que acontece? O espírito vai acessar a memória do médium. Lembram que eu disse que o espírito comunicante ele precisa encontrar os recursos dentro do médium para que ele possa passar a sua ideia, os seus sentimentos? Então ele vai acessar a memória do médium para buscar ali os recursos que ele precisa. E aí, ele conseguindo acessar melhor a memória do médium, ele vai, obviamente, transmitir com mais clareza as suas ideias. Então, em duas situações isso acontece. Pelo espírito comunicante, com a anuência do médium, é o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos, e pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro. Qual é a diferença que acontece? No item A, o espírito comunicante atua diretamente sobre o médium. Há ali a atuação de duas inteligências, o espírito que se comunica e o médium, que anui, que permite naquela comunicação. Não há necessidade de terceiros espíritos, terceiras pessoas, outras inteligências atuarem no processo. Porque os espíritos que vão dar a comunicação são espíritos esclarecidos. Então, eles atuam diretamente sobre o médium permite dar essa anuência e a comunicação ocorre. No item B, são entidades necessitadas, imperfeitas, que precisam ser auxiliadas pelos espíritos superiores. Então, nesse caso, é um trabalho conjunto dos espíritos esclarecidos, da equipe espiritual e da anuência do medianeiro. Então, percebam aí que a atuação é conjunta. É o espírito necessitado, é o médium que permite e é também das entidades esclarecidas que estão ali auxiliando para que a comunicação aconteça. E sabe o que é interessante quando nós estamos lendo isso? É que nós mais uma vez percebemos o quanto a espiritualidade trabalha em nosso benefício. Ela não deixa o espírito lá infeliz, necessitado, sozinho com o médium, não, como quem diz te vira. Não, eles estão ali atuando, ajudando, vendo tudo que eles podem fazer para que a comunicação aconteça de forma eficiente, para que o médium não tenha um desgaste desnecessário, excessivo, e também para que a entidade que se comunica, o espírito necessitado, seja devidamente amparado, acolhido e assistido. E ainda tem seria a última fase do transe, que é propriamente dito, que é a manifestação mediúnica da entidade comunicante, que é o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo aos circunstantes suas ideias e seus sentimentos. Vejam, o transe ele tem várias fases. Primeiro tem o quê? O envolvimento fluídico, capta as sensações. Depois, o espírito comunicante acessa a memória do médium para encontrar ali os recursos que ele necessita para se manifestar. E aí vem a manifestação propriamente dita, onde houve a aceitação do médium, onde o espírito já acessou na mente do médium tudo aquilo que ele precisa, todo o conhecimento, todos os recursos que ele precisa para se manifestar, aí ele se manifesta propriamente. Tá? Então, tudo isso já é o transe, todo esse processo já é o transe, tá? Então, o transe, propriamente dito, ele tem a fase do envolvimento, onde o médium começa a sentir as sensações, já está em transe, já é transe mediúnico. Vai para a captação da memória, do conteúdo e para a manifestação psicofônica ou psicográfica. Perfeito? Então, vamos lá. Nós trazemos aqui para vocês uma manifestação mediúnica dada
por Divaldo Franco, em uma de suas, aqui nós colocamos, né, em um dos congressos que ele participa, para que nós possamos ver como há realmente, como ocorre esse transe mediúnico, essa interação entre o espírito e o médium. Então, nós vamos perceber claramente o envolvimento, vejam o transe propriamente dito, as 3 fases, onde há o envolvimento inicial, depois, com certeza, a captação dos recursos dentro de Divaldo, da cabeça, da mente, do corpo, do ser de Divaldo, e a comunicação definitiva propriamente dita. Então, vamos lá, prestem atenção. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados, e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem
que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos, os espíritos espíritas aqui presentes, e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Que lindo, não é, meus queridos amigos? Vejam bem, nós estamos, nesse exato momento, aqui passando o vídeo, tá? Mas, às vezes, quando nós postamos os vídeos no canal do YouTube, por questões de direitos autorais, nem sempre os vídeos permanecem no nosso estudo, na nossa aula. Muitas vezes nós precisamos excluir o vídeo para que a aula seja permitida, seja passada, seja mantida a sua divulgação no canal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu trouxe o vídeo, mas só quando eu postar, quando nós postarmos no canal do YouTube é que nós vamos saber se vai haver algum questionamento sobre direitos autorais ou não, se o vídeo vai se manter na aula ou não. Então, nós vamos deixar nos comentários, na descrição, na verdade, do vídeo, da aula, o link para acessar esse vídeo do Divaldo, que nós trouxemos aqui para mostrar o transe mediúnico. Porque caso não seja possível esse vídeo permanecer no conteúdo da aula, você vai lá, clica na descrição do vídeo, você vai estar lá, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e você vai entender, vai ter a oportunidade de perceber esse vídeo do Divaldo, onde consta, nós vemos ali claramente o transe mediúnico dele, a manifestação dele, como se processa o transe mediúnico, onde realmente o espírito de Bezerra de Menezes consegue, através de um processo de psicofonia, comunicar-se e trazer a sua mensagem durante esse Congresso Brasileiro Espírita. Bom, ainda sobre as etapas do transe mediúnico, o que nós percebemos? Durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental entre ambos. É o que eu disse, mesmo que haja o afastamento perispiritual do médium, seu perispírito permanece conectado ao do espírito. Essa união é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas, a ponto de, erroneamente, supor-se que o espírito substitui o espírito do médium. As pessoas acham que há um processo de incorporação, como se o espírito entrasse no corpo do médium. E nós já sabemos que não acontece isso. Na realidade, há uma conexão perispírito a perispírito. Ele fica ali ao lado do corpo do médium, mas ele não entra no corpo do médium, que isso seria o que nós chamamos de possessão. Existe a possessão? Sim, existe a possessão, mas em regra não é o que acontece nas comunicações mediúnicas. Há ali só uma aproximação perispírito a perispírito, mas a possessão existe. Como nós temos a oportunidade de perceber Kardec falando sobre isso na Revista Espírita, na própria Gênese, onde ele fala desse processo de possessão, que pode ser, inclusive,
positiva, espíritos benéficos que momentaneamente, temporariamente, assumem o controle do corpo num processo de possessão para trazerem mensagens, enfim, como pode ser um processo obsessivo, pernicioso e negativo. Então a possessão ela acontece, mas não é o que nós vemos em regra nas comunicações mediúnicas. Em regra não há possessão, não há a incorporação, há essa aproximação perispírito a perispírito. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa de aura, onde em parte se interpenetram. Então, os perispíritos, queridos amigos, eles se interpenetram, eles se unem, eles de alguma forma atuam reciprocamente, mas não há essa incorporação, tá? Essa informação está aí no livro Diversidade de Carismas, de Hermínio Miranda. A educação das forças mediúnicas propicia, portanto, uma conduta equilibrada durante o transe mediúnico, com certeza. Quanto mais educamos as nossas forças mediúnicas, quanto mais educado é o médium, com certeza o transe mediúnico se dá de uma forma mais correta, mais adequada e, com isso, consequentemente, a comunicação também é melhor. Condições psíquicas do médium em transe. Então, ao iniciar a entrada no transe, fixa a atenção numa ideia ou imagem mental transmitida pelo espírito comunicante. No transe superficial, o médium sabe o que acontece ao seu redor e pode responder a indagações do seu assistente, do dialogador. É importante não citar o nome do médium ao se fazer perguntas. Tem que ser sempre um diálogo impessoal. E cuidado com o tocante à aproximação demasiada do dialogador em relação ao médium. Tocar somente quando necessário. Então vejam aqui algumas informações. Quando o médium entra no estado de transe, ele vai fixar a sua atenção numa ideia ou numa imagem mental transmitida pelo espírito, porque ele se conecta com o espírito, ele vai concentrar-se naquilo que o espírito quer passar, nas informações que o espírito quer passar. Então, conquanto o médium, no transe superficial, saiba o que está acontecendo ao seu redor, podendo mesmo responder a perguntas e indagações do dialogador, ele não deixa de estar concentrado ali na ideia mental do espírito. Então, como ele, embora consciente, mas ele está conectado ao espírito e é ele que está ali, na realidade, o espírito que está ali respondendo, falando e se comunicando, o dialogador tem que, na verdade, ser impessoal. Eu não vou falar como se eu estivesse falando com o médium, eu não vou chamar o nome do médium, porque naquele momento quem está se comunicando é o espírito e não o médium. O médium é só o intermediário, mas na comunicação não é dele. Então, eu não devo chamar o nome do médium, eu só devo fazê-lo se eu precisar do médium, ou para controlar a comunicação, ou para ele trazer uma informação durante a comunicação. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, vamos supor que a comunicação está acontecendo. Aí, muitas vezes, a gente tenta conseguir alguma informação ou um diálogo com o espírito, mas a gente não está conseguindo, por alguma razão, tá? O espírito está com uma dificuldade de se manifestar, ou ele não consegue dizer, externar o que ele precisa, mas o médium está consciente. Muitas vezes o médium já conseguiu identificar o problema, porque eles estão conectados, mas quem está falando não é o espírito, então o espírito não fala, mas o médium já sabe. Às vezes acontece que o dialogador, momentaneamente, está na hora do diálogo, está acontecendo o intercâmbio, ele chama o médium. Então, vamos supor que seja eu, ele diz: Evelyn, você está me ouvindo? Aí a Evelyn ali vai dizer: eu vou balançar com a cabeça ou dizer sim. E eu estou no processo de intercâmbio. E aí o dialogador diz: Evelyn, acessa, esse é um exemplo, tá, gente? Evelyn, acessa a mente do coração. Me diz qual é a problemática, o que está acontecendo, por que ele não expõe esse problema. Me diga para que eu possa ajudar a desenvolver o diálogo. Aí eu, que já sabia, só que quem estava se comunicando era o espírito, aí eu digo: o problema é esse, a situação é essa. Ou eu vou dizer: não consigo acessar.
eu estou tentando, mas eu não consigo acessar. E às vezes o dialogador diz, tente, se conecte mais fortemente à mente, busque nos resquícios, no âmago do ser desse espírito, qual é a problemática. Eu já fiz isso várias vezes com o médium. Aí ele busca, aí ele diz, ou sou eu dizendo, né? Nesse momento sou eu a médium. Aí eu busco lá, aí eu digo, a situação é essa, o problema é esse. Aí o dialogador diz, ok, Evelyn, pode voltar, pode permitir que ele se comunique novamente. Aí o espírito já estava aqui, ele não saiu, mas ele conseguiu acessar o médium numa hora e o espírito na outra. Aí o espírito retorna e o dialogador já sabe o que ele queria saber, não porque o espírito disse, mas porque o médium disse. E aí a comunicação continua. Aí não é que interrompeu a comunicação, houve um desligamento, depois ele volta. Não, ele está ali, mas o dialogador acessa o médium e acessa o espírito simultaneamente, tá? É isso que acontece. Outras vezes, por exemplo, principalmente em diálogos quando os dialogadores são novatos, isso acontece muito também. Então, o que acontece? O médium percebe ali ainda um diálogo um pouco mais ineficiente, um pouco mais ainda inseguro, natural, quando os dialogadores estão aprendendo. Então, às vezes, o médium sabe o que o dialogador tem que dizer para que a problemática seja solucionada, para que o espírito seja mais bem atendido. Só que o dialogador não fala, porque ele é novato, ele não sabe, ele não lembra, naquele momento ele fica inseguro, ele não fala o que ele tem que falar. E o que acontece? Principalmente quando são médiums mais experientes. Eles voltam, é como se o médium rapidinho voltasse um pouco mais, saísse levemente do transe, o espírito está ali do lado dele, ele volta, aí ele diz para o dialogador, olha, pergunte tal coisa, fale tal coisa, leve o diálogo por esse caminho. É isso que o espírito precisa ouvir para ser ajudado. Aí o dialogador diz, ok, muito obrigada. Aí o médium se afasta de novo e a comunicação continua. E aí o dialogador, ele se direciona e ele faz o diálogo. Então, claro que o ideal é que seja, se for um instrutor, que seja o dirigente da reunião, que esteja ali atento e possa ajudar o dialogador. Só que às vezes o dirigente está um pouco mais distante, às vezes o dirigente já está atendendo um outro diálogo, e aí ele não tem como atuar naquele diálogo específico. Então, quando o médium é experiente, ele volta, orienta e depois ele segue no transe e aí o espírito se comunica. Então, nesse momento, o dialogador vai falar com o médium, certo? Se ele precisar chamar ou se o médium voltar. Mas são nessas situações. Fora disso, ele vai se comunicar de forma impessoal, porque ele está conversando com o médium, tá? E aproximação, cuidado, tocar somente quando necessário. Já falamos sobre o toque em várias situações do nosso curso. Em regra, não se toca no médium nem se aproxima demais, porque isso pode causar um certo desconforto para o médium, que às vezes não gosta de muita gente próxima, ou para o espírito comunicante, que vê aquela pessoa que muitas vezes ele nem conhece, está conhecendo naquele momento ali tão próximo dele, tá? Mas, quando é necessário para despertar a comunicação, o espírito de uma situação de monoideia, de um sofrimento, de um desequilíbrio, de uma situação de zoantropia, licantropia, aí você precisa dar aquele choque. Quando você precisa desligar a comunicação, você precisa dar aquele choque, aí você vai tocar, principalmente aqui, ou às vezes na mão, a depender da situação, mas eu normalmente gosto de tocar no chakra frontal. Por quê? Porque você vai causar um choque com o espírito, mas é o que você quer naquele momento. Eu quero causar aquele choque magnético, é preciso para que o meu objetivo, que pode ser, enfim, depende da situação ali, seja alcançado. Mas em regra, em regra não se toca, só quando for necessário. Tá? O desligamento da entidade, que é o que nós chamamos de pós-transe, a saída do transe, ele não é brusco, não é algo do tipo, muito obrigada, você pode ir, pô, o espírito foi e o médium voltou. Não é assim. O transe inicia-se de forma gradual e ele finaliza de forma gradual. Nós vimos aí na comunicação do Divaldo. Não foi gradual, ele foi voltando, despertando, retomando a sua lucidez.
Então, o desligamento da entidade não é brusco, o retorno do médium é gradativo e o dialogador tem que acompanhar esse retorno, observando os sintomas do médium, observando se ele realmente saiu do transe, observando se ele retomou a sua lucidez, observando se realmente ele mudou o que? Os olhos, a face, a entonação da voz, a posição do corpo, se ele realmente saiu do transe ou não. É importante nós perguntarmos: você está bem? Esperar que o médium diga: estou bem. Porque muitas vezes também já presenciei isso, viu? O dialogador está atendendo 2 médiuns. Então, ele está aqui, tem um médium do lado direito e um médium do lado esquerdo, ou ele está atendendo outros ali na sala, tendo que se levantar. Aí termina a comunicação, mas ele não espera para ver se o médium realmente saiu do transe, se aquele espírito foi atendido, se desligou. Às vezes ele já vira para o outro, já começa a atender o outro, ou se levanta. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o médium ainda não estava bem, que o espírito ainda não tinha totalmente se desligado. E aí houve, na realidade, falha de quem? Do esclarecedor, que deveria ter só passado para uma outra comunicação quando ele tivesse certeza que tinha ocorrido o desligamento da entidade. Então, observe, olhe o médium, veja se ele vai voltando à sua condição de normalidade. E aí pergunte: tá tudo bem? Você está bem? E aí espere o médium dizer: tudo bem. Aí você diz: olha, eu vou atender a outra pessoa nesse momento. Deu para entender? Nós estamos ali, não é só ficar ali na hora que está falando e depois deixa o médium sozinho por si, não. Nós estamos ali para o início, para o meio e para o fim também, tá? Dúvidas, meus queridos amigos? Interessante falar sobre o transe. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para nós, deixem aí nos comentários do vídeo, que nós vamos com certeza ter toda a alegria, toda a boa vontade para responder, ok? Meus queridos amigos, estamos na fusão de fases, que vocês já estão aí acostumados a saber. Estamos realmente dando cada vez mais continuidade e aprofundando os conhecimentos na hora da comunicação. Percebam, por exemplo, o que eu comentei nessa aula sobre a saída e volta do médium, por exemplo. E isso, logo no início, não tem como nós pedirmos isso dos médiuns, mas nessa fase de fusão, que nós já estamos aí na nossa aula de número 43, onde nós já estamos muito mais próximos do fim do curso do que do início, já é a hora de começar a perceber se o médium consegue fazer isso, tá? E isso pode ser, inclusive, trabalhado pelos coordenadores do curso, no sentido de que trabalhar essa ida e volta do médium durante o transe. Porque, às vezes, o médium diz: eu não vou conseguir. Consegue, porque ele consegue ouvir o dialogador. Então, o que os coordenadores do curso podem começar a trabalhar nesse momento? Nessa fase de fusão, que já está mais avançada. Esse vai e volta do médium. Mesmo que não seja uma comunicação que precise, tá? Mas nós não estamos em treinamento, nós não estamos aprendendo. Então, isso pode ser algo trabalhado, vai ser dirigido nesse sentido. Então, durante a comunicação, já avisem, dialogadores, perguntem algo do médium durante a comunicação, para que ele possa levemente sair do transe, responder, depois aprofundar o transe de novo e voltar à comunicação do espírito. Tudo isso durante o diálogo. É algo novo para os médiuns? Claro que é, mas o momento de aprender é agora, não é depois que termina o curso. Então, o ideal é ficarmos umas 2 aulas, pelo menos, fazendo esse processo. Na primeira aula, talvez o médium se sinta um pouco inseguro, às vezes pode perder a conexão com o espírito, tá? Aí você respira, diga: calma, se concentre, que isso pode acontecer. Vamos supor que você volta e depois o médium diz: agora eu não consigo mais me conectar, eu voltei e perdi o link, perdi a conexão. Calma, respira, se concentra novamente, te eleva o pensamento, te conecta à entidade, à espiritualidade, ele vai voltar, e aí volta, tá? Então, pode acontecer de perder? Pode, ainda mais nessa fase que vocês estão em aprendizado, pode, mas não tem problema.
Se conectou uma vez, se conecta de novo. Até que consiga fazer isso sem quebrar, sem cortar o circuito mediúnico. É um treino. Por isso que aí vai de cada aluno, de cada curso. Aí os coordenadores vão avaliar se durante quanto tempo eles vão deixar isso. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas é o suficiente. Aí vai ficar um pouco realmente a depender do desenvolvimento dos médiuns durante essa fase. Então percebam que conquanto o que eu escrevi aqui não esteja mudando, há uma mudança de aprofundamento, de desenvolvimento mediúnico, de percepções, tudo isso se desenvolve e é nessa fase da fusão, tá? Então aqui, na verdade, nós já estamos aqui só repetindo um pouco aquilo que vocês já sabem, que nós temos ali sempre trabalhando os novos dirigentes, vendo como é que eles estão se desenvolvendo bem, conduzindo a reunião de forma adequada, como é que está acontecendo a psicografia, está acontecendo evolução nas mensagens, se os médios estão conseguindo, por exemplo, captar as mensagens que são realmente verdadeiras, será que dentro dessas mensagens de psicografia estão vindo mistificações? Lembram da aula que nós demos sobre mistificação que eu trouxe? Pois é, aquilo ali foi trazido pelos alunos. E aí, o aluno naquele momento conseguiu perceber se era uma entidade boa, uma entidade mais inferior? Será que estão conseguindo captar, compreender o conteúdo das mensagens que são trazidas? Como é que estão? Qual é o aprendizado que está se tirando disso? Tudo isso tem que ser nessa fase. Tá? A mesma coisa em relação à pintura mediúnica, quais os eventuais progressos observados ou não. Na avaliação final, verificar, como sempre, não a problemática do espírito, mas a evolução do médium, do dialogador e do médium de apoio. Eu friso isso 1 milhão de vezes, porque esse problema, como eu disse, nós percebemos isso em reuniões mediúnicas experientes. Então, parar sempre de focar no espírito e focar no nosso aprendizado. Nós é que somos ali enfermos da alma. Nós é que estamos ali para aprender e para nos curar. Então, cuidado com isso, tá? Quais são as problemáticas ainda delicadas, como nós estamos lidando com esse processo? Quanto mais experienciados durante o curso, melhor. O ideal, e se os coordenadores do curso trabalharem isso, pode ter certeza que a espiritualidade vai trazer, nem que sejam 1 ou 2 vezes, todas as situações, mesmo as situações mais difíceis, como situações de desobsessão, suicidas, zoantropia, vai trazer mistificadores, espíritos endurecidos, espíritos trevosos, traz. Mas se perceber que há esse enfoque, há esse direcionamento dos coordenadores. Porque senão, às vezes, os coordenadores se sentem inseguros, às vezes o curso de mediunidade que eles estão fazendo, às vezes ainda é o primeiro, o segundo, porque em algum momento tem que começar. Às vezes as casas espíritas não têm ainda instrutores experientes na mediunidade. Natural, tem que começar. Então, às vezes, eles se sentem um pouco inseguros, mas vai se fazendo, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar a saída e volta do médium durante a comunicação, vamos fazer uma ou 2 aulas, aí nessa outra comunicação, vamos ver se hoje virão espíritos com problemáticas mais difíceis, a exigirem mais controle dos médiuns. Nesse caso, fica-se atento, nós temos ali, além dos dirigentes que estão em treinamento, temos os coordenadores do curso. É possível que cada um fique junto com o médium. Um coordenador fica com o médium, um dirigente em aprendizado fica com o outro, de modo que os médiuns, são 3 comunicações simultâneas, não é? De modo que sempre haja alguém junto àqueles dialogadores para que, se a problemática for uma problemática mais difícil, de obsessão, de chefes trevosos, vingança, zoantropia, todos estejam sendo auxiliados de alguma forma. Então, isso pode ser feito, isso deve ser feito. Aqui eu vou colocar um pouco a minha postura, tá? Eu gosto, durante os cursos, de testar, experienciar ao máximo os médiuns, os dialogadores e os médiuns de sustentação. Eu gosto mesmo que eles saiam os mais preparados, o máximo preparados possível, o mais preparados possível.
dentro daquele curso, dentro daquele período, tá? Por quê? Porque quanto mais eles experienciarem com observação e sob nossa coordenação, supervisão, melhor lá na frente. Depois, nós não vamos estar lá dentro da sala para ver como eles se portam, se eles estão bem, se eles estão mal, se eles estão falando adequadamente, conversando adequadamente. Então, eu deixo a espiritualidade livre nesse sentido, no sentido de que se ela quiser trazer todas as situações, ela traga. Nós estamos ali aprendizado. Se eu disser para vocês que, mesmo na condição de coordenadora, eu nunca me vi numa situação inédita, nos cursos de mediunidade, eu estaria mentindo. Já me vi em determinadas situações onde eu fiquei insegura, eu como coordenadora do curso, fiquei insegura também, porque era algo novo para mim também. Mas e qual é a nossa postura? Por isso que nós, se nós pudermos, e eu gosto que os cursos de mediunidade não sejam dados apenas por uma única pessoa, que nós tenhamos ali uma equipe. Normalmente eu estou numa equipe com 4 instrutores e nós nos revezamos. Na hora por exemplo, na aula teórica, não sou só eu ministrando. Uma semana sou eu, uma semana é o outro instrutor e assim nós vamos nos revezando. E na parte prática, sempre há 2. Nunca eu fico sozinha. Sempre tem eu e mais um outro coordenador, mais um outro instrutor. Por quê? Porque se acontecer um problema inédito, nós temos 2 cabeças mais experientes para trabalhar e pensar. Nós temos 2 pessoas ali mais seguras para aquilo. Poxa, eu fiquei um pouco na dúvida, qual foi a tua percepção? E ali um ajuda o outro, tá? Então, isso pode acontecer? Pode, mas eu gosto que aconteça isso. Por quê? Porque o aprendizado não é só dos alunos, o aprendizado é meu também. Então, não é que eu não tenha cautela. Longe disso, eu tenho cautela. Mas, na realidade, eu gosto de desafios nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque eu aprendo. Porque eu cresço. Quando acontece de novo, aí eu digo, eu já experienciei uma situação dessa. E a orientação, a melhor forma de se conduzir é essa, essa, essa. Deu para entender? Meus queridos amigos, aqui é a nossa composição da sala, que vocês já conhecem, tá bom? Nossa ficha de sintomas, que você também já conhece, tá? Para que você possa aí colocar as suas percepções, ok? Meus queridos amigos, vamos parando a nossa aula por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela sua confiança aqui conosco. Tem aí todos os nossos canais de contato, nossas redes sociais, para que você possa nos encontrar. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua confiança. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.